Vamos mergulhar numa das mensagens mais diretas, mais brutais já registradas: a profecia de Amós contra a elite de Israel. É uma história bem antiga, claro, mas as questões que ela levanta, justiça social, hipocrisia religiosa, as consequências inevitáveis das nossas ações, tudo isso soa incrivelmente atual. E a profecia já começa, olha, com um soco no estômago. Uma imagem feita para chocar. Chamar as mulheres ricas da capital de vacas de Bazã não era um xingamento qualquer, jogado ao vento. Bazã era uma região famosa pelo seu gado de primeira, sabe? Gado gordo, próspero. Então, isso não é só uma ofensa, é uma acusação muito bem calculada de uma vida de luxo, de excesso, construída em cima da opressão. Ok, então, como que Amós constrói esse argumento? A gente vai ver como essa acusação pesadíssima leva a uma crítica da religião vazia deles, depois a uma série de avisos que foram simplesmente ignorados e, por fim, a um confronto que, olha, não tinha como escapar. Vamos começar por essa acusação. O foco inicial da profecia são os crimes sociais que estavam acontecendo ali, à luz do dia, em Samaria, que era a capital do Reino do Norte de Israel. As acusações são muito claras, muito específicas. Não é uma crítica vaga, não. É um dedo na ferida, apontando direto para a exploração dos mais vulneráveis. Tudo isso para sustentar um estilo de vida de luxo completamente indiferente ao sofrimento dos outros. E aquele pedido, dai cá e bebamos, resume essa mentalidade com uma perfeição que chega a ser assustadora. E a punição, ela é um espelho da acusação? A imagem é brutal. Da mesma forma que o gado é levado com ganchos, essa elite vai ser arrastada para o exílio. A profecia diz que elas sairão pelas brechas, uma por uma. Imagina só, uma procissão humilhante que reflete exatamente a desumanidade que elas praticavam. Mas a coisa não para por aí. A profecia agora dá uma virada. Amós vai argumentar que essa injustiça social toda não acontecia por acaso. Ela estava, na verdade, profundamente conectada à vida religiosa daquela gente. Ou melhor, à falta de uma vida religiosa de verdade. Olha, Bétel e Gilgal eram centros religiosos super importantes. Pensa, tipo, nas catedrais mais famosas hoje em dia. Mas aqui, Amós usa uma ironia cortante. Ele basicamente zomba deles dizendo, vão lá, vão para esses lugares sagrados, continuem, mas não para adorar, e sim para pecar ainda mais, para multiplicar as transgressões. Sabe, quando a gente olha para essa lista, à primeira vista parece tudo certo, né? Até bem rigoroso. Sacrifícios, dízimos, ofertas. O problema não era o que eles faziam, os rituais em si. O problema era a desconexão completa entre essa performance religiosa e a total falta de justiça e compaixão no dia a dia. E aqui está o pulo do gato. A profecia revela o verdadeiro motivo por trás dessa religiosidade toda. Era para agradar a eles mesmos. Era uma religião de autossatisfação que os fazia se sentirem bem, se sentirem justos, enquanto ignoravam completamente o que Deus realmente queria: justiça e retidão. E é agora que a mensagem entra na sua fase mais dramática. A profecia começa a listar 5 desastres nacionais. Cada um deles foi um sinal de alerta, uma chance para mudança. Mas a resposta foi sempre a mesma. O primeiro aviso foi a fome. A linguagem usada aqui é visceral. Limpeza de dentes, isso não é poético, não. Significa literalmente que não havia comida para mastigar. Foi uma crise nacional que afetou todas as cidades. Um sinal claro de que algo estava muito, muito errado. E aqui a gente ouve pela primeira vez o refrão que vai ecoar por toda essa sessão, repetidas vezes. Apesar do sofrimento, apesar do aviso claro, a resposta foi o silêncio. Nenhuma mudança, nenhum arrependimento. O segundo aviso, uma seca curiosamente específica. Chovia numa cidade, mas não na outra. Um campo recebia chuva, o campo vizinho secava completamente. Isso gerava um desespero e deixava claro que não era um fenômeno natural qualquer. E, de novo, a mesma resposta. O padrão aqui já está bem claro, né? Um aviso divino, impossível de ignorar, seguido por uma recusa teimosa em ouvir. A indiferença deles só aumentava. O terceiro aviso atacou diretamente a riqueza agrícola. Doenças nas plantas, pragas de gafanhotos, tudo aquilo que era fonte de luxo e sustento da nação, as hortas, as vinhas, as figueiras, as oliveiras, foi destruído.
E, mais uma vez, o refrão martela a mensagem. A riqueza foi embora, os luxos apareceram, mas a raiz do problema, o coração deles, continuava igual, intocado. O quarto aviso trouxe o sofrimento para um nível ainda mais pessoal, mais trágico. Doenças epidêmicas e a perda de vidas na guerra. Os jovens, que eram a força da nação, foram mortos. O poderio militar, simbolizado pelos cavalos, foi levado embora. A cada repetição, o peso dessa frase só aumenta. A perda de bens não funcionou, então veio a perda de vidas. E ainda assim, a mesma resposta. Dá para sentir a paciência divina se esgotando diante dessa indiferença desafiadora. O quinto e último aviso foi uma catástrofe de proporções épicas, comparada à destruição lendária de Sodoma e Gomorra. A nação foi quase aniquilada, salva no último segundo, como um pedaço de madeira todo chamuscado que alguém arranca do fogo. E essa é a última vez que a gente ouve o refrão. 5 avisos, 5 calamidades cada vez piores e 5 recusas em mudar. Acabou, os avisos terminaram. A oportunidade de arrependimento passou. Com todos os avisos ignorados, a profecia chega ao seu clímax. É inevitável. Não existem mais desastres intermediários, não há mais sinais. Só resta uma convocação final, direta. Essa é, sem dúvida, uma das frases mais arrepiantes de toda a profecia. Depois de todas as chances, a única coisa que resta é o encontro cara a cara. E veja bem, isso não é um convite para adorar no templo. É uma intimação para um confronto com o mesmo Deus que eles ignoraram sistematicamente. E só para garantir que eles entendam a dimensão desse encontro, a profecia termina com essa descrição majestosa, avassaladora do Deus que eles estão prestes a enfrentar. Não é um ídolo qualquer, um Deus local. É o poder cósmico que forma as montanhas, que cria o vento, que conhece cada pensamento e que comanda o universo. E assim, a mensagem de Amós, vinda de milênios atrás, nos joga essa pergunta atemporal no colo. A profecia argumenta que uma sociedade que abandona a justiça, que pratica uma religião de fachada, uma hora chega a um ponto de ruptura, um confronto com a realidade. Isso nos faz pensar hoje. Qual é o verdadeiro fundamento de uma sociedade saudável e de uma fé que seja autêntica? Uma questão para a gente refletir.